Tudo bem, pessoal? Então, faz tempo, né, de novo, né? E o que eu achei legal dessa vez também, né, foi o pessoal me chamando, né? Por exemplo, o Beto falou: Paulo, qual que é o próximo vídeo? O Nelson pega e me escreve um monte de coisa no Face lá, falando basicamente assim: cara, faz um vídeo de qualquer coisa, meu, põe ali e não fica tanto tempo. Eu queria agradecer aos dois, tá? Isso aí é muito legal, isso aí mostra bastante que estão se importando, né? Que o pessoal tá gostando, tá curtindo mesmo, né? E eu queria agradecer vocês dois por isso, né? E mais o pessoal que está assistindo também. E queria agradecer também o Juliano, né? Um colega aí que foi para Atacama agora e me trouxe um recuerdo, me trouxe um presente, né? Muito legal isso, legal mesmo, sabe? Isso eu agradeço de coração. Vai ter lugar fixo aqui agora. Gente, eu queria falar o seguinte: hoje eu quero falar sobre corrente de transmissão, tá? Corrente, relação, isso eu quero fazer, dar uma ideia, passar mais ou menos o que eu sei disso. Às vezes pode não ser muita coisa, vocês podem saber até mais do que eu, mas pode, de repente uma coisinha pequena pode somar o que vocês sabem, né? Eu creio que esse vídeo vai ficar longo, não sei em quantas partes vão dar, mas eu vou dividir, porque eu não gosto de vídeo longo, o pessoal também não, de repente acaba não assistindo, né? E tem muita coisa aí que eu acho que é importante, tá? Bom, então vamos lá. Tem o cardan, tem a correia e tem a corrente, né? Cada um tem as suas vantagens, cada um tem as suas desvantagens, né? As vantagens todo mundo sabe, né? O cardan e a correia duram muito tempo, muito mais do que uma corrente. Mas vamos passar agora para porque a corrente é tão usada. A corrente é ruim? Não é, a corrente é boa. Tanto que a maioria das motos usa a transmissão por corrente. E uma das maiores vantagens que eu acho que a corrente tem é a fácil manutenção. Por exemplo, se você vai fazer uma viagem dessa, vai pegar muita areia, muito ripa, muita coisa desse tipo, você pode até fazer com uma moto com correia, mas ela não é recomendado para esse tipo de solo. Se um cardan também quebra lá na frente, meu amigo, só no guincho. Agora, a corrente não. A corrente quebrou, partiu. Se você tiver uma outra, você mesmo troca, coloca uma emenda ali, pronto, acabou, continua a viagem. Entende? Ela dura menos que os outros dois, né, que a cardan e que a correia, mas ela é mais barata e supre bem as tuas necessidades. E se você fizer uma boa manutenção, né, ela dura bastante tempo também, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar. O que são esses números na corrente, tá? Você tem a corrente 428, por exemplo, 110, e tem a corrente 520 e 104, tá? O que quer dizer isso? A série 4 é uma série que tem meia polegada de distância, o passo dela é meia polegada entre os pinos, tá? É uma corrente um pouco menor. A série 5, ela tem 5/8 de polegada entre os pinos. A 428 é usada em motos de pequena cilindrada, é uma corrente mais fraca um pouco, né? E geralmente é sem retentor, porque a gente tem basicamente dois tipos de corrente: corrente sem retentor e corrente com retentor. Retentor é uma borrachinha que vai ali, o pessoal chama de O-ring, às vezes X-O-ring, X-ring, tá? Mas é só o formato da borracha, eles fazem a mesma coisa, cada fabricante usa de um jeito, né? Uma é redondinha, a outra é em X. Isso é feito para, essa borrachinha, né, é colocada ali, esse anelzinho de vedação, é colocado para não deixar a lubrificação sair nem entrar uma areia dentro do rolete, tá? Agora, então, o que o número 110 na frente, o 104, isso é a quantidade de elos que tem a tua corrente, tá? O retentor, ele tira um pouco de potência da moto, aquele ali, porque ele está mais ajustado, então ele tira perto de quase 1 cavalo, ele tira da moto, tá? Então, mas ele tem as suas vantagens também, por isso que a corrente pequena geralmente é sem retentor para as motos pequenas. A partir de 250 para cima, por aí, eles já começam a usar a corrente 520. Por exemplo, na minha XRE, a corrente que ela usa é a 520-104,
quer dizer o quê? Ela é 520, né? Que ela tem 5/8 de distância entre os pinos e tem 104 elos. Aí a Teneré 660, por exemplo, usa a mesma corrente, 520, mas tem 110 elos, tá? Agora, existe correntes, as correntes são maiores também, tem a 525, tem a 530, né? A Varadeiro, por exemplo, acho que usa 525. Por que eu estou falando esses números, dessa bagunça que eu estou fazendo? É o seguinte, a gente não está querendo fazer nada para você mudar, não é isso. Mas, por exemplo, tá? Se você está lá tá você e um amigo, você com a XRE e um amigo com a Teneré, se você tiver uma corrente com 520, com 104 dentes para a tua moto, para a XRE, se você tiver, por exemplo, 2 emendas mais 4 elos ali sozinhos, você pode passar essa mesma corrente para Teneré, caso arrebente a corrente dele, ele não tenha, entende? Pode salvar numa situação dessa, para tirar dali do meio do mato para poder te levar até a estrada, entendeu? A mesma corrente com mais 2 emendas e mais 4 elos, aí dá do 104, o 104 passa para o 110. Agora, por exemplo, a Transalp usa o 525. O que tem a 525? Ela é mais larga que a 520, mas a distância entre os pinos é a mesma, a distância entre os coletes é o mesmo, tá? Ela mantém os 5/8. Então, numa situação de emergência, você pode usar a corrente da Transalp para te tirar, numa XRE, para te tirar dali. Ela é um 16avos, um pouco maior a distância central, ela vai ficar meio bamba no teu pinhão e na tua coroa, tá? Mas para poder tirar dali, serve, entende? Isso aí às vezes é bom a gente saber, para a gente não passar apertado. Às vezes tem as coisas ali para você poder sair do meio do mato e chegar numa cidade, por exemplo, né? Sem precisar chamar reboque, sem precisar passar em situações de perigo, coisa assim, tá? Mas então, o que eu falei da corrente, ela precisa de muita manutenção, dá bem mais do que as outras, né? A correia quase não precisa. O cardan de vez em quando você troca o óleo dele, mas a corrente não. Eu faço assim, eu lubrifico a minha corrente a cada 500 quilômetros inteiro, tipo assim, quando ela dá ali no painel 8.000 quilômetros, eu lubrifico. Quando dá 8.500, eu lubrifico de novo. Desse jeito eu nunca esqueço, né? Mesmo, e depois que eu lavo e depois que ela toma uma chuva, eu lubrifico também. Mas continuo com o milhar inteiro e os 500 inteiro, entende? Eu sempre faço aí. Aí eu nunca esqueço, minha moto nunca passa de 500 km sem eu estar lubrificando. Agora, lubrificar com o quê? Tá? Eu gosto de lubrificar muito com aqueles sprays feitos para isso, tá? Tem um muito bom da Motul, tem da Vert, são muito bons, né? E se você não tiver um específico para isso, você pode usar um óleo também, mas o óleo 140W, tá? É um óleo grosso. O óleo 90 dá, muita gente faz com isso, mas ele costuma jogar para fora, tá? Eu fiz um videozinho aí mostrando como eu lubrifico, tá bom? Dá uma olhada aí que a gente volta a conversar. Olha, quando você vai lubrificar com óleo 140, aquele 140W, tá? Você faz o seguinte, joga aqui dentro, tá? Pega com o motolim e joga aqui e deixa ele caminhar até sair um pouco em direção à coroa, tá? Ele vai passar aqui primeiro. Passa nisso nela todinha. Bom, pessoal, então é isso. Eu lubrifico com óleo 140 por baixo dela, por dentro da corrente toda, e vou passando, passo nela todinho, tá? É bem simples isso. Mas então, o vídeo está com quase 10 minutos, eu não queria que chegasse tão longo assim, queria cortar antes, mas o assunto ainda promete bastante. Então, vamos cortar esse aqui e vamos continuar no próximo, tá bom? Por enquanto, bora para a estrada.